sobre o caso de Cabinda e sobre a declaração do senhor presidente José Eduardo dos Santos, que quer abandonar a vida política em Angola em 2018. Esperamos que o senhor presidente José Eduardo dos Santos vai abrir o processo do diálogo sobre Cabinda. Número 1, dentro do parlamento angolano. Número 2, formar uma equipa mista que vai conversar com os Cabinda. Esta equipa vai ser formada com os elementos da UNITA, da Casa CE, enfim, da oposição e do Partido do Poder, o MPLA. Esta comissão vai discutir com os Cabinda e nós, Cabinda também, vamos organizar para uma equipa, uma comissão, que vai enfrentar os angolanos. Mas, dentro dessa comissão angolana, não vai participar nenhum filho de Cabinda no Pacto dos Angolanos. Se tem aqueles Cabinda que trabalham no MPLA, na UNITA, Casa CE, etc., etc., eles, se quiserem participar nessa comissão, no diálogo, devem escrever, mandar uma carta na direção da FLEC, eles como filhos de Cabinda, e vão participar no Pacto dos Cabinda nesse diálogo, para evitar essa confusão entre nós, Cabinda, que o MPLA anda a nos fazer. Dentro dessa comissão dos Cabinda, nós vamos perguntar aos angolanos por que eles sempre estão a fazer a guerra em Cabinda, desfazer os Cabinda, matar os Cabinda na própria terra deles. Vamos escutar a posição da UNITA sobre Cabinda. Em diálogo, questões de intolerância política. Como vê a situação de Cabinda? Que estratégias poderia ter a UNITA? Que planos para Cabinda? Bom, do ponto de vista político, a UNITA defende, e foi defendendo ao longo destes últimos anos, que a solução de Cabinda, do problema de Cabinda, passa ou passaria por uma autonomia mais ampla para se resolver de uma forma definitiva a questão de Cabinda. Há exemplos da Madeira, por exemplo, relativamente a Portugal. Enfim, podem ser algumas soluções. Mas o importante é estabelecer um diálogo permanente com Cabinda. Nós partimos do princípio de que Cabinda é parte integrante de Angola, portanto é uma província do nosso país. Portanto, é nesta perspectiva nacional que temos de procurar equacionar o problema de Cabinda. Há uma guerra em Cabinda, como se saberá, que se arrasta já há muito tempo. O governo angolano continua a manifestar pouca vontade para o estabelecimento de um diálogo construtivo com representantes das forças políticas de Cabinda, como é a FLEC, portanto, que é a parte militar, portanto, do problema de Cabinda. Nós temos vindo a acompanhar esta ausência de vontade política por parte do governo angolano e a situação tem-se arrastado assim por muitos anos. Portanto, do ponto de vista da UNITA, Cabinda é parte integrante de Angola e uma solução de Cabinda passaria por este estabelecimento de uma autonomia mais ampla para esta província que é rica em petróleo e que as riquezas naturais de Cabinda têm de servir os interesses das populações de Cabinda, em parte. O que pode significar uma autonomia de Cabinda para o governo angolano? Eu não sei qual é a lógica do governo angolano nesta perspectiva. Não sei, sinceramente. O governo angolano pensa que mantendo uma presença militar forte,
que está a combater a FLEC, que se pode dar uma solução definitiva ao problema de Cabinda. Nós entendemos o contrário. A UNITA parte do princípio de que a guerra de Angola terminou há 13 anos, mas enquanto Cabinda estiver em guerra, Angola não está em paz. Nós estamos a ver que Angola não está em paz desde 2002, está sempre a continuar com a luta armada contra os Cabinda. Nós também, os Cabinda, devemos entender porque nós somos Cabinda. E o que passou naquele tempo? Passa a palavra ao deputado. Vamos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos. O grupo parlamentar da UNITA votou contra esse projeto de resolução por considerar. Vamos acompanhar o entrevisto do Dom Duarte Duque de Bragança, que conhece muito bem a situação de Cabinda. Muito obrigado. Vamos acompanhar. Feito no século XIX pela coroa portuguesa com os chefes locais, o Tratado de Simulambuco, que no entender dos independentistas do enclave implicava um protetorado. Mas Lisboa acabou por mudar de estratégia com o passar dos anos e incluiu Cabinda no resto do território angolano. Portugal e Cabinda, a história começa aqui. Ficou escrita e erguida há mais de um século em Simulambuco, a terra que deu nome a um tratado que fez de Portugal um país com deveres de proteção sobre Cabinda. Um tratado que passou ao papel a 1 de fevereiro de 1885 perante os governadores locais e um representante do reino português. Um tratado reconhecido por Dom Luís 5 meses depois. Simulambuco é o documento que os independentistas cabindas invocam agora para justificar a legalidade das suas reivindicações ao governo português. Defesa do território, comando da diplomacia, respeito pelas normas locais eram princípios bem assentes no Tratado de 1885. Nessa altura, Portugal comprometia-se a confirmar todos os chefes reconhecidos pelos povos cabindas, segundo as suas leis e usos, prometendo-lhes auxílio e proteção, sem pôr em causa o direito das terras que lhes pertenciam. Portugal impunha-se assim a respeitar e fazer respeitar os usos e costumes do país. Mas relação de protetorado significa também que o país protetor zela pela defesa do protegido. E Simulambuco não o esqueceu. Com este tratado, o reinado de Dom Luís obrigava-se a manter a integridade dos territórios colocados sob o seu protetorado. De tal forma, a relação era para manter que ficava ainda expressa a cedência de porções de terreno às autoridades portuguesas, a fim de nelas edificar estabelecimentos militares, administrativos ou particulares. Por último, a diplomacia. Os príncipes e chefes indígenas obrigavam-se a não fazer tratados nem ceder terrenos aos representantes de nações estrangeiras quando estas cedências fossem oficiais. Em 1885, durante a Conferência de Berlim, Portugal chegou a valer-se deste vínculo para, perante a França, Bélgica e Reino Unido, todos interessados no território, afirmar o direito a Cabinda. E a verdade é que só em meados do século XX, em 1956, é que a própria Constituição portuguesa passou a encarar o enclave como um distrito angolano. Até aí reconhecia-lhe autonomia. Também a própria ONU teve de esperar até 1975 para acabar com a distinção entre Cabinda e Angola. Fê-lo durante as negociações de Alvor, quando, por vontade da UNITA, MPLA, FNLA, Portugal reconhecia definitivamente a anexação de Cabinda ao território angolano. Nesse momento histórico não esteve presente nenhum membro da FLEC, mais um episódio que os independentistas cabindas dizem não perceber. Jornal 2 convidou esta noite Dom Duarte de Bragança. Boa noite, Dom Duarte. Foi um antepassado do senhor que assinou este tratado com os representantes do povo de Cabinda. De alguma forma o senhor hoje sente-se responsável por Simulambuco? Eu sinto-me, como me sinto responsável por Timor e por o que aconteceu aos outros territórios que estavam connosco antes de 1975. Só que no caso de Cabinda são os próprios cabindas, o próprio povo, que quando me encontra lá ou em qualquer sítio me vem falar no assunto e vem dizer: o senhor é o representante do rei que assinou connosco o tratado. O mesmo diziam e ainda dizem os timorenses também. Portanto, de facto, é um assunto muito parecido com o de Timor. Foi um ato precipitado da descolonização, no qual não se tomou em consideração a vontade do povo
quando se abandonou o território. Dom Duarte, há muitas opiniões sobre o significado jurídico no plano do direito internacional do valor real deste Tratado de Simulambuco. Em seu entender, tratou-se de facto de um tratado de direito internacional que estabelecia um protetorado relativamente ao enclave de Cabinda? Eu tenho ouvido muitos comentadores, juristas, dizer que não, nomeadamente pessoas ligadas ou a interesses angolanos ou a interesses norte-americanos por outras razões. Mas um tratado que serviu para Portugal justificar a sua presença em Cabinda perante a comunidade internacional da época, na Conferência de Berlim, obviamente passou a ser um tratado de direito internacional. E dizer que Cabinda não é um Estado soberano não faz sentido, porque eles mandavam neles, ninguém mandava neles. E todos os países estrangeiros que se queriam estabelecer lá pediam licença aos líderes cabindas. Não havia uma monarquia, havia um conjunto de chefes que governavam em colégio, era um governo coletivo. Mas para a coroa portuguesa tratava-se, à luz daquele tempo, de um governo. Portugal tratou Cabinda como um Estado em pé de igualdade, como antigamente tinha tratado também o Reino do Congo, como tratou muitos Estados africanos, como tratou os reinos indianos, etc. Quer dizer, nós tratávamos, nossos antepassados tratavam os povos do ultramar, de facto, como países irmãos, como irmãos dos reis de Portugal, como também davam títulos nobiliárquicos aos chefes tradicionais. Aconteceu relativamente a Cabinda? Cabinda, o chefe da família Puna, recebeu o título de Barão de Cabinda, que é um título que é válido até hoje. Não é? Esse tratado nunca foi unilateralmente finito por nenhuma das partes? Não, nunca foi denunciado nem por Angola, nem pelos Cabindas, nem por Portugal, nem pelos Cabindas. Claro que eu compreendo a posição de Angola. Angola considera que conquistou ali um território muito rico e agora tem muita dificuldade em dizer, olha, desculpe, enganámos-nos, vamos embora. Poderia fazer, no meu entender, um referendo, como fizeram os indonésios. Seria a solução mais justa e correta. Se isso não for possível, então, pelo menos, que dê um governo autónomo, a Cabinda, uma região autónoma, ou um Estado confederado, ou um Estado federado, dê um estatuto que permita aos Cabindas governarem-se a si próprios, manterem a sua cultura, a sua tradição, e terem uma pequena parte que seja dos recursos petrolíferos de Cabinda. Essa foi a proposta que eu fiz ao governo angolano, e até na televisão angolana falei nisso, e foi bem recebido na altura pelo governo angolano, que está a propor este estatuto de autonomia. Duarte, Só que por vezes propõe estatutos de autonomia, mas a seguir há conflitos, a seguir, enfim, não tem havido talvez suficiente capacidade negocial de ambas as partes, e a parte portuguesa tem que dizer qualquer coisa também. Relativamente a essa questão, neste momento estão 8 cidadãos da República Portuguesa nas mãos da FLEC renovada e também da FLEC-FAC. Os Cabindas alegam o argumento jurídico deste Tratado de Simulambuco, pedem a Portugal que os reconheça de novo, o território como um protetorado, para que depois então se processe a descolonização que eles consideram que não foi feita relativamente a eles. Raptaram cidadãos da República Portuguesa. Parece-lhes que... Como é que vê esta atitude das duas fações da FLEC? Como um ato desesperado? Como é que encara esta situação? Pessoalmente estou muito preocupado pelos portugueses raptados. E já fiz vários pedidos, e quando foi dos outros raptos até houve pessoas que foram libertadas graças aos pedidos meus, segundo declararam os comandantes cabindas da FLEC. Mas o que acontece é que... Já lhes fez, desculpe, permita-me interrompê-lo, já lhes fez relativamente a estes portugueses algum pedido nesse sentido? Eu não consegui ainda, fiz também, claro. Mas o que acontece é que neste caso a situação é diferente. Eles dizem, nós sempre libertámos os portugueses, mas nunca tivemos nada em troca da parte de Portugal. Realmente queremos que Portugal assuma a sua responsabilidade e diga, pelo menos diga que fez mal, que errou em 75. Ora, por outro lado, perante a situação em que Cabinda vive hoje, eles consideram que quem colabora com o adversário economicamente, ou seja, o regime de Luanda, exatamente, está de facto a participar no esforço de guerra do governo angolano. E por isso são pessoas que estão a ajudar o inimigo. É claro que é preciso entender ambos os lados.